Você já parou para pensar que talvez a pessoa que você acredita ser não seja exatamente quem você é, mas quem aprendeu a ser? Não como uma escolha consciente, mas como uma lenta, silenciosa e quase imperceptível adaptação ao ambiente, aos afetos, às ameaças e aos afetos que se tornaram ameaças. Desde muito cedo, a personalidade vai se formando como uma resposta ao mundo, não como uma escolha livre, mas como uma necessidade de sobrevivência emocional. Ela não nasce pronta. Não é uma essência imutável, nem tampouco uma sentença definitiva. É um roteiro que você foi aprendendo a seguir, mesmo antes de saber que existiam roteiros. E se eu te disser que a palavra personalidade vem do latim persona, e que na Roma antiga esse termo era usado para designar as máscaras que os atores usavam no teatro. Máscaras que não apenas ocultavam o rosto verdadeiro, mas que também amplificavam a voz, permitindo que ela chegasse até a última fileira da plateia. Essa metáfora não é à toa. A nossa personalidade é muitas vezes esse tipo de máscara, aquilo que mostramos ao mundo para sermos compreendidos, aceitos ou, ao menos, tolerados. Mas também é aquilo que usamos para ocultar partes nossas, que, de alguma forma, aprendemos que seriam rejeitadas, punidas ou até ridicularizadas. Então você vai crescendo, estudando, se apaixonando, fracassando, sendo elogiado ou criticado. Vai acumulando experiências que reforçam certos modos de agir e abandonam outros, até que, num dado momento, passa a acreditar que é assim mesmo. Impulsivo, controlado, frio, expansivo, meticuloso, inseguro, racional, sonhador e por aí vai. Como se a personalidade fosse um destino, uma estrutura fixa. Mas será que é? Na filosofia antiga, desde Aristóteles, a ideia de caráter, uma parte essencial do que hoje chamamos de personalidade, já aparecia como aquilo que molda a ação humana. Mas por muito tempo falava-se sobre o temperamento, como algo dado quase biológico. Hipócrates, por exemplo, acreditava que éramos governados pelos humores corporais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A combinação desses fluidos definiria nossa disposição emocional, nossa inclinação ao otimismo ou à melancolia. Séculos depois, Immanuel Kant escreveria que o caráter é uma expressão moral da nossa liberdade, enquanto o temperamento é apenas uma disposição fisiológica. Mas é só com a psicologia como ciência que a personalidade passa a ser investigada sistematicamente, como nasce, como se desenvolve e se pode ou não mudar. Hoje, quando falamos de personalidade, geralmente nos referimos a esse conjunto relativamente estável de modos de pensar, sentir e agir, que distinguem uma pessoa da outra. Mas a estabilidade aqui não é rigidez, é uma tendência, não uma prisão. E talvez o ponto mais importante de todos, a personalidade é, ao mesmo tempo, herança e construção. Há elementos biológicos, predisposições genéticas, temperamentos herdados, mas há também, e talvez sobretudo, as marcas invisíveis das relações que vivemos, os traumas que não conseguimos nomear, as ausências que aprendemos a preencher com compensações, os afetos que moldaram o que hoje chamamos de nosso jeito. Agora, respira comigo e pensa, quem você seria se tivesse crescido num ambiente onde todas as suas emoções foram acolhidas? Se ninguém tivesse dito, não chora, homem não chora, ou que não pode ter raiva, ou não faz isso que é feio. Quem você seria se pudesse ter integrado todas as suas partes, sem precisar esconder ou amputar pedaços de si? Talvez a personalidade seja isso, um mosaico de pedaços integrados ou partes renegadas, escondidas e bloqueadas. Um roteiro às vezes escrito às pressas, às vezes imposto, às vezes tão antigo que já não sabemos quem o escreveu. E é aqui que surge uma metáfora que eu acho bastante interessante, a da casa. Pense que sua personalidade é uma casa que foi sendo construída ao longo da vida. Alguns cômodos foram bem planejados, decorados com cuidado, usados com frequência. Outros
trancados há anos, cheios de poeira e medo. E talvez haja até uma ala da casa que você nem sabe que existe, mas que de alguma forma continua influenciando como você habita este lugar. Então, quando alguém diz, eu sou assim, o que está na verdade dizendo é, eu aprendi a viver nesses cômodos. Eu me sinto seguro neste quarto, mas jamais abriria aquela porta. Eu nem lembro que aquele sótão existe. E às vezes você percebe que está vivendo em uma casa apertada, desconfortável, mas que continua ali porque aprendeu o que é e o que há. A personalidade nesse sentido é também uma defesa, uma estrutura que evita que a dor da infância ou o medo da rejeição se repitam. E talvez nesse ponto você já tenha percebido que entender a personalidade é mais do que classificar perfis ou rotular estilos. É sobretudo um convite a olhar para sua casa interna, a visitar os cômodos trancados, a perceber quais paredes podem ser derrubadas e quais janelas podem ser abertas. Nesse episódio, nós começamos exatamente aqui, nesse olhar para dentro, nesse movimento de perceber que o que chamamos de nosso jeito é muito mais o resultado de uma história do que de uma essência imutável. E antes de continuarmos, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se ele te provoca, se te faz pensar ou até te incomoda, aproveita e já curte o canal, ativa as notificações, porque essa série vai ser uma jornada profunda sobre quem somos e quem podemos ser. E eu gostaria muito que você estivesse comigo em cada episódio. E agora, continuando, ao longo da história da psicologia, várias teorias tentaram explicar o que é personalidade, como ela se forma e o que a mantém. Algumas a viram como uma força interna, moldada por impulsos inconscientes e conflitos emocionais, como fez Freud. Outras, como uma resposta quase mecânica ao ambiente, um padrão de comportamentos reforçados, como defendeu Skinner. Há quem veja a personalidade como uma expressão de uma busca constante por autorrealização, como acreditou Carl Rogers, ou como as manifestações de arquétipos ancestrais, como sugeriu Jung. Há ainda abordagens mais contemporâneas, que falam de traços estáveis, de fatores genéticos, de estruturas psicológicas relativamente previsíveis e mensuráveis. Mas em todas essas perspectivas há um ponto comum: a ideia de que a personalidade é, ao mesmo tempo, um limite e uma possibilidade. Um molde que pode nos aprisionar, ou um mapa que pode nos orientar. E aqui entra uma provocação. Será que você conhece de fato a sua personalidade? Ou apenas conhece a versão que precisou construir para ser aceito, para se proteger e para evitar a dor? Talvez o traço que você chama de timidez seja, na verdade, uma estratégia antiga de se preservar em ambientes que te intimidavam. Talvez a sua impulsividade seja uma maneira de não ficar paralisado diante da ansiedade. Talvez sua mania de controle seja uma forma de garantir que o caos que te feriu no passado nunca mais volte. E talvez, ao perceber isso, você comece a olhar para si com mais curiosidade e menos julgamento. A personalidade, então, não é um rótulo, mas um convite à compreensão. E por que ela importa tanto? Porque ela está presente em tudo, na forma como você ama, como você trabalha, como você se relaciona, como você sonha, se frustra e se move no mundo. Ela influencia o tipo de parceiro que você escolhe, as amizades que mantém, os lugares onde se sente confortável ou inseguro. Ela define como você reage a uma crítica, como lida com um elogio, como enfrenta a solidão. E talvez o mais importante, ela modela a forma como você se relaciona consigo mesmo. Por isso, compreender a personalidade é um ato de cuidado, uma ferramenta para a liberdade. Não para mudar quem você é, mas para entender quem você se tornou e, a partir disso, escolher quem quer ser daqui para frente. E essa talvez seja a maior beleza desse tema. Perceber que, apesar de termos histórias que nos marcaram profundamente, não somos reféns dela. Que a personalidade é sim uma estrutura, mas não uma prisão perpétua. Que há espaço para revisão, há espaço para ampliação,
e há espaço para a reforma da casa interna. Nas próximas semanas, vamos mergulhar em diferentes teorias que tentaram explicar essa arquitetura invisível do ser. Vamos falar sobre Freud e sobre seus impulsos subterrâneos, sobre Jung e a busca pelo self, sobre Skinner e os condicionamentos que nos moldam, sobre Rogers e a importância da aceitação e tantas outras perspectivas que compõem esse fascinante campo de estudo. Mas hoje, aqui eu queria deixar apenas uma imagem, a da sua personalidade como uma casa, com seus cômodos iluminados, suas portas fechadas, suas rachaduras, suas pinturas antigas, suas áreas confortáveis e seus cantos esquecidos. E o convite sempre será, não de destruir essa casa nem de julgá-la, mas de conhecê-la, de habitá-la com mais consciência, de perceber que talvez algumas paredes possam ser derrubadas, ou algo possa ser mexido, colocado em outro lugar. E quem sabe, ao fazer isso, você descubra que há mais espaço em você do que imaginava. Mais liberdade, mais potência, mais possibilidade de ser. E talvez, ao olhar para si com essa curiosidade, você perceba que não está preso no roteiro que te deram. E pode sim ser o autor da sua própria narrativa. E assim eu me despeço, te convidando já para o próximo episódio. E enquanto isso, habite-se com gentileza.